Só alegria, amigos do canal. Hoje aqui recebendo, né, o pessoal do sítio São Camilo aqui, a Shirley, a Mira, também o Elcio ali. Depois eu vou mostrar nos bastidores, né, a Vanessa. E hoje a gente vai estar falando aqui, a gente tem a parte de amoras aqui também. A gente tem uma pequena leira de amoras que está precisando de cuidados. E a gente tem duas situações aqui que a Shirley vai estar falando. A primeira é do EM, da utilização aqui, que é fundamental. E depois a gente vai fazer um segundo plano aqui, que a gente vai partir para amoras. E a aula é dela, eu vou pular lá para trás lá e deixar ela aqui. Beleza. Olá, pessoal. Saúde e paz aí a todos. Uma satisfação mais uma vez aqui a convite do Carlos. Compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento. A gente sempre vem batalhando aí com a questão dos micro-organismos, porque a gente já percebeu a importância e a eficácia que faz na planta, né? Então aqui nós temos o silício, nós temos o EM e nós vamos fazer uma preparação para fazer uma aplicação ali, uma pulverização, não necessariamente na amora para controle, mas preventivo, né? Porque a gente sempre precisa pensar nisso. Se a gente previne, a gente depois não precisa necessariamente correr contra o dano. Então prevenir é melhor do que depois gasta-se mais depois, né? Só para aproveitar, não só na amora, mas a gente vai fazer isso no pomar inteiro, né? Isso, ele vai ficar preparado aqui porque os micro-organismos eles servem para tudo, né? Então, o Carlos preparou aqui 20 litros, né, Carlos, de água. Então, para 20 litros, nós vamos utilizar, a medida é 1:100 do EM. É 1 litro de EM ativado para 100 litros de água via foliar. Então, nós vamos pegar 200 ml de EM ativado e vamos diluir em 20 litros de água, correto? Aqui nós marcamos aqui um copo de 300 ml, nós vamos utilizar 200 ml, aqui na marquinha, ó. Vamos acrescentar aqui em 20 litros, a bomba pulverizadora contém 20 litros de água. Então nós vamos acrescentar aqui os 200 ml de EM. E o silício são 2 gramas por litro de água ou do EM. Quem quiser passar com enxofre pode passar. É uma mão de obra reduzida, porque você acaba trabalhando menos, né? E aplicando tudo que você precisa. Lembrando que o EM não é adubo, né? São micro-organismos eficazes que vão colaborar aí com todo o processo da planta, com o metabolismo da planta. Aqui nós vamos utilizar 40 gramas, porque se é 2 gramas por litro, vamos tarar, nós vamos utilizar 40 gramas de silício, também conhecido como terra de Artemácia. Terra de diatomácea? 26. Lembra que eu falei que era quase 4 colheres? Shirley, você comentou que agora poderia colocar, por exemplo, um enxofre aqui junto? Sim, poderia colocar enxofre. Geralmente, às vezes, quando tem cochinilha, a gente pode utilizar 2% do óleo de nim. Ajuda bastante, é recomendado, a gente recomenda, mesmo sendo orgânico. Ó, aí a gente vai colocar aqui o silício, porque depois vai já jogar uma aguinha. E agora mexer bem aqui a bomba pulverizadora, Carlos. Você quer um pouquinho mais forte, já colocou a água, né? E aí misturar aqui bem para fazer a pulverização. Geralmente o tempo tem que estar assim, sem sol. Não é recomendado fazer aplicação no sol muito quente, ou bem de manhãzinha ou no finzinho da tarde, né? Hoje nós estamos já aqui no fim da tarde, está um tempo nublado, é recomendado. E se chover, melhor ainda, porque a bactéria ela necessita de água e se tiver uma chuvinha aí é bem-vindo, sempre é bem-vindo para as bactérias, beleza? Sempre lembrando, o solo tem que estar com cobertura, né? Isso, aqui nós estamos fazendo preparação via foliar. Né? A regra do EM são 80 litros por hectare no ano, isso no primeiro ano. No segundo ano já cai para 60 litros de aplicação e para o terceiro ano já cai para 20. São 4 aplicações no ano, de 3 em 3 meses. Lembrando que não é adubo, né? São bactérias que você está aplicando ali para ajudar na composição do solo.
O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a liberar, vai disponibilizar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, tudo aquilo que a planta precisa, a bactéria vai ajudar a disponibilizar. Isso numa linguagem bem simples para todo mundo estar entendendo. Existem algumas explicações mais científicas e aí a gente deixa aí para os doutores de causa. Nós temos o papel de passar da forma mais simples para as pessoas que estão nos acompanhando conseguir entender e conseguir colocar em prática. Beleza? Então é isso. Para solo, a aplicação do EM é um pouco mais forte, né? Então é 1 litro para 10 litros de água. Aí via solo. Isso também, a mesma regra, 80 litros por hectare no ano, no segundo ano 60, no terceiro 20. Então vocês percebam que a cada ano, ao invés de a gente aumentar a quantidade de aplicação, nós vamos diminuindo essa quantidade. Por quê? Porque o solo já vai se reestruturando, já vai havendo uma composição legal lá. Já vai se estruturando, né? Então, aqui está o sucesso aí dos cultivos, principalmente no cultivo orgânico. A gente entende que as doenças hoje, elas estão tomando conta aí de uma grande parte da população, porque o solo está doente. E quando a gente faz esse tratamento com as plantas, com as frutíferas, com as medicinais, com o gado, com os caprinos, com as aves, com os cachorros, a gente está tratando de uma certa maneira o solo e nós vamos ter um benefício lá na frente. E aí vai ficando tudo saudável. Ok? Legal, vamos lá para aplicação. Vamos embora. Agora vamos trabalhar, né? Vamos para mão de obra. Fumagina, aqui tem várias. Por que é a ideia do cano? A fumagina é um fungo que vem aqui, ele começa a tampar a folha, né? E complica a fotossíntese da folha. Só que ele não é o agravante. O agravante é a formiga que traz a cochonilha e começa a procriar aqui. Então a fumagina e a cochonilha, quem está alimentando aqui, olha aqui, ó, a cochonilha, é a formiga. Então se eu fechar aqui, que a gente coloca o cano e uma cola entomológica que fala aqui, que evita que a formiga suba. A formiga parou de subir, já é metade do problema resolvido. O resto é só limpar com uma buchinha, a formiga não volta mais. No caso aqui a gente faz a aplicação com o EM e o silício. Olha que coisa linda soltando o broto aqui, ó. Percebam que tá novinho, ó, que ainda não foi atacado, ó. Mas acaba ficando deficiente, o fruto fica menor, não tem uma saúde, né? Então a aplicação é simples. Aplica nas folhas que estão ali contaminadas, não precisa muito encharcar, é só aplicando. Por baixo ou por cima, Shirley? Ó, nesse caso aqui tá bem contaminado, tem que ser por baixo e por cima. Porque ela está praticamente toda tomada. Aplicou, tá ótimo. E aí daqui 15 dias você já vai perceber o resultado. É notável, assim, é visível. Ela vai começar a secar, isso aqui seca e ele vai craquelando, ele vai se soltando. Se solta, é uma coisa assim surpreendente. Lembrando que os únicos inimigos do EM1 é o cloro e o cobre. Então, por exemplo, eu tenho cauda bordaleza passada, tem que ter uma carência aí de pelo menos uns 15 a 20 dias. Eu geralmente não uso mais cauda bordaleza lá nas nossas amoras que a gente utilizava antes. Hoje a gente só usa o EM, usamos o biofertilizante e na parte de fungicida a gente trabalha com o EM5, que agora nós estamos preparando a base com vinagre de banana, que é uma novidade aí que nós vamos estar lançando aí. Então, não pode ser aplicado esse produto EM1 com o silício, não vai ter nenhuma reação se tiver no prazo da carência da cauda bordaleza. Então isso tem que ficar bem claro pro pessoal. E como é que eu faço com a água da cidade que tem cloro? Tem que deixar ela parada lá uns 2, 3 dias para volatilizar e aí você pode preparar o EM tranquilo. De preferência, se conseguir água de poço, água da chuva, é bem melhor. Mas se for água da rua, aquela água que vem tratada, clorada, precisa esperar passar o prazo aí para que volatilize, para que ele expire. Vamos lá, aqui nós vamos dar uma orientação aqui em relação à poda da amora. A amora preta, a blackberry, que a gente geralmente já vem fazendo os trabalhos aí há muito tempo. Então o pessoal já vem acompanhando, então é mais um lembrete, né? Estamos terminando aqui a produção,
aí dá para perceber que a haste já que produziu tá já bem seca já aí, então ela já vai estar sendo retirada. E vocês percebam que tá vindo brotos novos aqui do chão. O que fazer com isso? Se a gente largar esses brotos aqui seguindo, vai chegar aí até no inverno, ou então até na hora que for elas saírem da dormência, vai ficar um negócio aqui, vai começar a correr isso aqui para tudo quanto é lado, vai virar filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. E aí a planta principal, a haste principal vai perdendo força. Então no primeiro momento, o que a gente tem que fazer? A haste que produziu, a gente vai lá embaixo, bem lá embaixo aqui ó, rente ao solo e poda, ó, arranca fora, ó. Olha, ó, a haste produtiva, ó. Ó, os receptáculos aqui, já foi colhido, a Vanessa já deve ter feito bastante suco. Aí já põe ali do lado, porque depois a gente precisa queimar essa parte aí que é feito a poda. E aí, olha, brotos novos, lindos, vindo ali, ó, da haste principal, ó. Ok? O que fazer? Geralmente, a uns 40 centímetros do solo aqui, a gente limpa essas hastes aqui, ó, para poder fortalecer, engrossar a haste principal. Mas, Cília, antes de cortar, tem uma época certa para isso? Então, essa aqui não essa mora não está terminando de produzir agora? Sim. Fevereiro? Geralmente a produção da tupi ela é de novembro a janeiro, tá um pouquinho tardio por conta dessa chuvarada que veio aí, que tudo ficou tardio, muitas coisas fora de época, e a mora não foi diferente, ela praticamente ela vai de acordo com o clima, né? Então, nesse exato momento, esse é o momento dessa poda. Da poda de limpeza, que a gente chama, que é a poda de verão, que é depois que ela frutifica, então a gente vai tirar a haste que vai estar estéril, está seca, não vai produzir mais, e ela vai ficar atrapalhando os outros galhos. E a haste principal aqui, ó, ela vai soltar filhos, hastes novas. Só que essas hastes novas, se nós deixarmos aqui, ela vai pegar a força da principal, tanto no crescimento como para engrossar ali, para se fortalecer. Então o que a gente faz? Não pode ter dó, gente. Se tiver dó, depois a gente não consegue colher. Aí é uma arranhação nos braços, a amora não vai ter dó de ninguém. Então o que a gente faz? Ó, bem rente aqui a haste principal, ó, arranca para fora, ó. Vem aqui, ó, bem rente, ó. Tá vendo? Limpa. Ó. Não fica com dó não, o povo fica com dó aí, mas a amora é muito espinhuda, ela dá uns frutos gostosos, mas precisa ser limpa, ó. Aqui, ó, também limpa, ó. Ó. Mais ou menos uma média de uns 40 centímetros, ó, aqui eu tiro também. Acabou. É isso, ó. Aqui ela ainda não está no ponto de ser conduzido, que a gente geralmente deixa a 1,80 m aproximadamente, ok? Vocês perceberam aqui, ó, que houve uma limpeza aqui nas hastes. Provavelmente nós vamos depois fazer aqui a adubação e vamos fazer uma cobertura para o solo não ficar dessa forma assim, a olho nu aqui. Aqui foi feita essa limpeza agora, nós retiramos aqui a cobertura para poder mostrar para vocês aqui a condução da haste principal. Mas todo solo necessita de ficar coberto. Não só para manter a umidade, mas também os nutrientes e não receber diretamente os raios ultravioletas, que vão acabar com os micro-organismos vivos. E aí não teria sentido, né? Nós aplicarmos micro-organismos e não cuidar para que eles ali estejam e sobrevivam. Então, olha a diferença. Depois, quem quiser voltar um pouquinho aí, dá uma voltada. É uma diferença tremenda. Fica limpa, né? Fica limpa, o ar vai passar aqui, vai ter sol chegando aqui no pé da planta e ela não vai se misturar com as outras que estão do lado dela. Então, nós vamos fazer depois aqui essa outra limpeza aqui, aí vocês vão perceber a diferença que fica numa leira e até elas crescerem, para serem podadas a gema apical e elas entrarem na dormência, né, no inverno, saírem da dormência para frutificar, se não for fazendo essa limpeza, vocês não conseguem depois escolher o fruto. E aí os frutos depois vêm pequeno, com menos calibre, com menos doce. Então, essa situação é necessária para ter uma produção de qualidade. Ok?
Vamos lá? Ó, aqui do lado nós temos aqui, ó, tudo que vai nascendo aqui, ó, em volta aqui. Tá continuando aí, Carlos? Tudo que vai nascendo em volta aqui, ó, é ladrão, ó. A gente tem que vir e tem que soltar, ó. Tudo ladrão, ó. Tá vendo, ó? Aqui a gente precisa eliminar essas mudinhas aqui para poder deixar. Pode ir puxando, Nila. Ó. Vamos ver aqui qual que é a principal. Aqui nós estamos com essa principal, ó. Então a primeira coisa é localizar. É localizar. E nós deixamos, eu me recordo que quando nós plantamos, Carlos, nós deixamos um espaço maior para já não ocorrer essa questão delas engruvinharem muito, né? Ó, isso aqui que saiu fora aqui, ó, é ladrão, ó. Ó, a gente tira para não concorrer com a principal, ó. Ó já a diferença, ó. A partir do momento que você podou, você já controlou, Shirley, pode dizer isso? Na verdade, é uma forma de dizer que controlou. Os cuidados precisam a gente precisa continuar dando os cuidados, mantendo sempre coberto, sempre verificando a questão aí da folha, porque a planta conversa com a gente, olha, que coisa linda aqui, as folhas bem verdinhas, ó. Isso é um sinal de que ela está sadia. Né? Nós vimos agora há pouco lá que a folha da uva está apresentando algumas situações, pode ser falta de magnésio, falta de potássio e tal. Aqui uma folha dessa, ela está falando com a gente, eu estou sadia, né? Só precisa me manter assim. Aqui, ó, como eu falei, tem muita... aqui foi a que produziu, ó, ela está seca, a haste seca, produtiva, a gente arranca ela fora. Aqui já começou a soltar um monte de hastes frutificando, porque aquilo que eu falei, tá fora de época. O que a gente pode pensar em fazer? Pode soltar, Mila, solta um pouquinho. O que a gente pode pensar em fazer aqui, ó? Identificar aqui embaixo, ó. Eu tô com uma haste produtiva, eu venho aqui, eu vou limpar sempre aqui a parte de baixo, ó. Tá vendo, ó? Vou limpar aqui. Tirar aqui os matinhos, eu preciso identificar o que eu tenho. Ó, aqui, ó, essa parte aqui já tá velha. E aqui eu tenho uma haste saindo. As pessoas falam assim, a qual deixar? Eu escolho qual que eu deixo. Aqui eu posso deixar duas, ó. Eu posso deixar essa aqui e aquela ali. Só que eu tenho que limpar essa aqui, ó. Igual ali a outra, ó. Ó, pode puxar esse aqui. Tá vendo? Aqui eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Essas que estão produzindo aqui a gente vai largar ali. Aqui vai sair flor também. Depois vocês vão acompanhando como é que tá aí, ó. Aqui desse lado a gente também vai limpar. Ok? Ó. Ó, nós vamos... Aqui tem um percevejinho, ó. Provavelmente ele que tá cortando aqui a folhinha, ó. Aqui tá bom de passar um bioinseticida, um fungicida que é o EM5. Ó, aqui nós já demos uma outra cara. O que vai acontecer? Nós mantivemos aqui esse que tá produzindo. Perceba a diferença, ó. A haste produtiva, gente, sempre a dúvida, 3 folhas, ó. Não tem como errar. A haste vegetativa, 5 folhas, ó. Dá para perceber? Produtiva, 3 folhas, ó. Tá produzindo, ó. 3 folhas, 1, 2, 3. Vegetativa, 5, ó. Tá? Nós escolhemos deixar essas duas porque essa vai frutificar agora e essa vai ser a principal depois. Então depois que frutificar eu corto ela. Corto lá embaixo rente. Bom, aqui dando continuidade aos trabalhos, nós vamos fazer aqui o plantio de uma muda. Essa aqui já vem direto lá do São Camilo Viveiro, né? Nós estamos aqui fazendo uma leira aqui aqui no Viveiro Plantar em Casa, na Escola Plantar em Casa. A terra o berço já estava preparado, o Carlos já deixou preparado. Agora nós estamos removendo a terra e vamos plantar a muda. O mais importante, pessoal, é o preparo da terra, do berço, antes do plantio. Porque depois acaba ficando muito mais difícil e muito mais caro. Então, quando você tem uma terra já preparada, o berço bem fofinho aqui, para a muda deslanchar, ela crescer, desenvolver, é muito mais fácil. E o custo-benefício também é maior, tá ok? Então, essa terra, ela estava aqui, o berço estava preparado.
nós retiramos e vamos agora voltar ao lugar. Ó a minhoquinha aqui, ó. Ó, ó, solo vivo, ó. Ó, isso é solo vivo, ó, nutrição de solo, né? Aqui nós temos o humus, né? Do nosso amigo lá, o Ricardo. Um abraço para ele, Dr. Minhoca. E vamos fazer o plantio aqui da nossa mudinha, que já estava até passando da hora de ir para o solo, olha. Bem enraizadinha, ó, tá? Então nós deixamos ela um pouquinho um descanso, um pouquinho ali. Vamos deixá-la aqui e aí vamos fazer o plantio. Lembrando que deixando preparado o solo é muito mais fácil da planta desenvolver melhor e ter um resultado melhor também. Aí. E depois vamos cobrir aqui o solo. Olha, beleza? O que é importante entender aqui? Nesse momento nós vamos cobrir esse solo. Ele está bem umedecido, agora de pouco deu uma chuvinha, ó. Manter a cobertura aqui, ó. Aqui, Chile, se precisar, ó, deixa no jeito já. Põe aqui nas... Ah, já tem aqui. Olha que bacana, aí já aproveita, né, as folhas da mata. O solo precisa estar coberto, gente, porque agora a gente vai aplicar aqui, o Carlos já está com o M no jeito ali, já vai fazer uma aplicação aqui também. Aí, ó, perfeito. Depois as leiras aqui vão ser cobertas todas, tá? Olha lá. O preparo está sendo feito. A gente estava comentando aqui da condução. A gente colocou aqui 3 linhas. Isso. O que seria interessante aqui? Aqui, Carlos, eu orientaria o seguinte, a gente chama de tutor, né? A gente colocar umas travessas para levar as linhas paralelas. Por quê? Olha só que interessante, aqui eu já tenho um exemplo para mostrar para vocês, ó. Aqui ela tem uma haste que ela tá pencando um pouquinho mais para lá e essa outra aqui, ó, tá um pouco mais para cá. Se eu tenho uma linha paralela aqui nesse tutor que você colocou, a gente chama de tutor, a gente consegue só afirmá-la aqui, ó, conduzi-la de maneira que ela vai ficar flexível, que ela não vai ficar rígida. Né? A Embrapa, alguns anos atrás, fez um plantio, uma experiência com bambu. E aí perceberam e verificou-se que a produtividade dela diminuiu muito em relação às que estavam flexíveis. Então, o interessante aqui seria aqui, ó, no tutor aqui, nós colocarmos aqui a 40 centímetros aqui do chão, aqui, ou 60, né? Colocar aqui uma travessa de 50 centímetros, o furo aqui e passar o arame em paralelo. Depois aqui mais a 80 centímetros o solo, mais outra travessinha aqui, ó, outra ripinha, com o furo aqui também, e passar 2 arames paralelos, para ficar mais fácil a condução. A amora é diferente da uva, que precisa ser esticado bem o arame. Não, no caso da amora não precisa ser um arame muito esticado, ele só vai servir para dar o suporte para ela não pender para o chão. Até porque às vezes carrega bastante de frutos e aí acaba prejudicando, né, caindo no chão. O pessoal às vezes não poda as hastes. Olha, do jeito que a gente deixa ali, vai crescendo. Se tá o fio aqui, o arame no paralelo, a gente já faz o suporte ali, já dá a condução para ela ali. Facilita muito mais. É muito mais tranquilo. Na hora da colheita, você colhe tanto do lado, né, do lado direito quanto do lado esquerdo, e é por isso que a gente planta em leira e deixa os corredores, porque ela tem essa característica de tanto pender para um lado quanto pender para o outro. Que nem ali, você deixou uma haste única, e aí? Então, aquela ali é uma principal.
ela vai sair, ela vai soltar depois as hastes laterais, certo? Então o que acontece aqui nas hastes laterais? O que eu falei? Ela vai crescer, ela vai ganhar altura e ela vai engrossar. E na hora de frutificar, ela vai soltar hastes nas laterais. Aqui nós deixamos duas. Essa aqui ainda está frutificando. Depois pode ser tirada, mas pode vir um broto novo aqui. Você pode manter 2, 3 e até 4. Desde que você tenha esses 2 arames em paralelos aqui, para poder conduzi-la, para elas não se entrelaçarem. Porque se elas ficarem muito entrelaçadas, você não consegue colher. Não quero muito ficar tendo muito trabalho com poda e tal. Eu escolho quantas hastes eu vou deixar. A quantidade de adubo, a leira, o lugar que eu tenho plantado, a quantidade de sol que pega suficiente. Então, eu escolho a quantidade de hastes a deixar. Pode ser de 1, 2, 3 até 4. Mais do que isso, já fica muito, porque elas vão soltar filhos. Então, por exemplo, uma principal dessa, a 1,80, eu posso deixar de 6 a 8 hastes de 40 centímetros. Vamos imaginar que essa aqui fosse ser conduzida as duas. Eu posso deixar 4 hastes laterais aqui e 4 aqui. Porque vai diminuir aquilo que nós estávamos conversando sobre a goiaba lá, né? Vai diminuir o tamanho, elas vão conseguir absorver mais nutrientes, vai alimentar mais o fruto, vai ter um fruto com melhor calibre, com um brix melhor. Então, e facilita também o manejo, a colheita, fica mais fácil. Você tá andando aqui, você começou a soltar uma haste lá embaixo rente ao chão, você não vai deixar essa haste produzir. Você vai lá com a tesourinha e já poda. Em que época? Em qualquer época. Poda de limpeza você pode fazer direto. Aqui nós fizemos uma poda de verão, que é a chamada poda após a colheita, né? Pós-frutificação. Antes do inverno, a gente tem a poda de inverno, que a gente faz para ela poder entrar em dormência. E depois, quando sai da dormência, ela vai soltar as hastes principais aí para poder, que são as laterais, os chamados filhos e netos, para poder frutificar. Aí fica tranquilo. Mas é simples, Amora é rústico, não é um cultivar assim que você precisa ter aquele cuidado. Você tem que manter o solo nutrido, uma boa condução no sentido de facilitar até o seu trabalho depois, e também ter a percepção de conversar com ela. Enquanto ela está te mostrando que está saudável, beleza. Começa a aparecer algumas situações, como ferrugem, algo do tipo, aí você tem que correr, né? Das maiores preocupações nossa hoje é o ferrugem, principalmente em áreas mais úmidas. Então o que tem que fazer? Hoje nós aplicamos o EM com o silício e também a hora que começa a aparecer a ferrugem, vai lá, poda as folhas que estão com ferrugem, tira para fora, leva para queimar, porque o ferrugem ele vai passando de um para o outro. Né? E falar praga, formiga, vocês têm aí aquela situação que você estava me falando ali do limão, pode ser utilizado. Eu tenho um amigo nosso lá, o pessoal do Orgânicos de Juquitiba, o Roberto, ele colocou os canos ali também para facilitar, para as formigas não subirem e tudo mais. Fica muito bom, é uma dedicação que você dá para a cultura. Quem planta em muita quantidade é um pouquinho mais difícil, porque colocar um cano em cada pé não é fácil, mas já é uma prevenção. Pragas, formiga, às vezes uma cochinilha, né, ali grudado na raiz, mas geralmente a planta, a frutífera, o cultivar que tem o solo nutrido, tem a nutrição do solo, tem a adubação correta, tem uma adubação de cobertura, tem a questão da aplicação do EM, dos micro-organismos, aí a planta ela vai se desenvolvendo naturalmente. Não há uma necessidade assim de ficar em cima da amora, né? Até porque ela é sazonal, né? A época de frutificação dela vai ali de novembro a meados de até comecinho de fevereiro, a gente ainda vê algumas florzinhas, alguns frutos ali. Mas é de novembro até final de janeiro, comecinho de fevereiro ali. Mais uma vez, repito, estamos atrasados, tudo está atrasado. Hoje nós estamos no dia
16? 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. Então, assim, de 2023. Às vezes o pessoal assiste alguns vídeos lá nosso, né? E às vezes entra em contato, mas às vezes é algum tempo atrás. Tá atrasado, ó. Isso aqui, alguns anos atrás, eu não via nessa época. Essa época era a época de estar podando as hastes que frutificaram. Ok? Alguma pergunta? Beleza? E as pragas, no momento de poda, qual o cuidado contra pragas, assim? Porque fica ferida exposta, fica essas coisas. E como é aplicado o EM, não pode usar cauda bordaleza, como você falou. O que é recomendado fazer? Olha, geralmente lá, quando nós fazemos a poda, eu entro com o EM5, que é o fungicida natural que ele substitui a cauda bordaleza. Tá? O que é o EM5? A base do EM5 é o EM, o melaço, o vinagre de frutas, que nós estamos utilizando agora, o vinagre de banana, vamos falar um pouquinho depois sobre isso, álcool 40 e água. Tem 5 componentes, por isso que nós chamamos de EM5. Já é o suficiente, não só, e juntamente com o silício, a gente já aproveita, porque o silício, inclusive, ele também é repelente. Ele forma uma película, né, no estômago das folhas, e às vezes alguns tipos de inseto que vêm, eles já se rasgam. E nesse momento que eles já se rasgam, eles vão se desidratar. Então, não são contra todos os insetos, mas alguns deles já dá para repelir. E assim, é muito difícil, varia de região para região, sempre tem que estar com cuidado. Eu percebi aqui, parece que tinha um percevejinho, mas muito raro, tem uma folhinha ali cortada, não tem muitas. Então, é orgânico, não tem como fugir, não tem como não ter. A gente tem que ter essa consciência também, né? Quando eu vejo uma planta que não tem nada de nenhum buraquinho, nenhum furinho, a gente já começa, dependendo do lugar que a gente não conhece, já começa a ficar preocupado, porque é natural. Nós estamos numa cadeia, né? Não tem como fugir disso. Mas o importante é entender que é um cultivar rústico, precisa de cuidados como qualquer outro cultivar. No entanto, a gente passando, né, desenvolvendo os processos, fica bem fácil de estar ali lidando e tudo mais. É claro que uma área maior, um cultivo maior, aí exige uma dedicação um pouquinho a mais. Mas a gente sempre fala o seguinte, como o nosso conceito aqui é plantar em casa para ter o que consumir, então já é o suficiente aí para o pessoal conseguir consumir que nem tomamos um suco delicioso hoje, consumir um suco, uma geleia, né, uma calda, né, Elcio? Então, o mousse de amora. Então, olha, hoje nós já estamos disponibilizando as mudas das amoras, né? Hoje eu disponibilizo a muda da amora Brazos de Tupi, pelo o São Camilo Viveiro. Hoje nós estamos legalizados também, aí, adequados ao Renasei. E por encomendas, né? O contato é o mesmo, é o 11 997 56 0300. É claro que a gente está trabalhando com reserva, porque às vezes acontece da pessoa querer de pronta entrega, algumas coisas a gente tem, mas se for em quantidade maior, a gente precisa ter a reserva e fazer a propagação, porque é através das raízes que a gente trabalha, das raízes nuas. E tem dado muito certo. Até as raízes que a gente manda para o pessoal que planta em vaso, que planta pouca quantidade, funciona, a gente tem um resultado, tem aí a resposta positiva, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho, não só enviando as raízes, como também podendo vender as mudas agora dentro da adequação legal. Nós vamos mostrar nesse momento como é que a gente vai retirar mudas de amora, né, das raízes nuas. Eu sempre oriento o pessoal a tirar a partir do 2º ano, porque ela já ganhou um pouco de profundidade, já ganhou um pouco de extensão de território, e aí não prejudica a planta principal. Então nós vamos retirar praticamente uma que já estava aqui, para mostrar como é que a gente vai depois preparar a muda através da raiz nua, ok? Chile, só pra, normalmente o pessoal fala muito de estaquia,
semente? Por que raiz nua? Então, pode ser feita através de estaquia. Semente é muito demorado, a gente não trabalha. A raiz nua, ela dá uma vantagem da seguinte maneira: a gente despacha pelo correio as raízes, as pessoas podem propagar a raiz na própria região. Eu mando raiz, por exemplo, para Alagoas, Rio Grande do Norte, Londrina, Curitiba, Mato Grosso. E quando você prepara uma muda, né, na sua região, no seu clima, no seu habitat, a facilidade, a capacidade de ser saudável é muito maior do que você mandar uma muda através de estaquia por transportador, ocorre estresse, ela pode estar indo com algum fungo, algum tipo de contaminante. A gente tem que sempre pensar nessa questão. E a raiz nua não, a gente prepara a raiz nua com inocula no EM1, né? Ou seja, já faz um pré-tratamento ali e ela já vai ficar protegida, assim como os rizomas, assim como a iacom, assim como a batata, o gengibre, assim como o açafrão. Então a gente já prepara e já faz um tratamento. Como o pessoal faz tratamento na soja, no milho, nós fazemos o tratamento na raiz. Acho que fica bem clara aí essa informação. E aí a planta vai ser uma planta muito mais saudável, tá? Eu não sou contra a muda por estaquia. Ela vai mais rápido, porém, ela pode trazer aí algumas complicações no futuro. Então a gente sempre prefere prevenir e evitar esse tipo de situação. Eu só trabalho com a muda através da raiz nua, ok? Então a gente vai tirar ali agora, ó. Mila tá com a luva ali, vai puxar, porque a amora tem espinho, tem que tomar cuidado, porque o espinho também ele acaba infeccionando às vezes. Olha lá. Ó, a raiz é um pouco superficial, né? Ó, essa aqui tá um pouco... Aí a gente vai agora fazer o corte delas, né? É necessário 3 centímetros apenas. E aí vai ensinar o processo aí no segundo momento de como germinar a raiz. Olha, é bem fininho, ó. E ela geralmente vai estar sendo propagada aqui e vai ter uma vida saudável, né? Pessoal, é de suma importância a questão do tratamento da raiz para que a planta ela tenha esse formato, tenha a saúde perfeita. A gente sempre vê algumas pessoas falando, eu planto, não vai para frente, eu planto, não dá certo. Mas a preocupação no primeiro momento com o solo, nutrição de solo é de suma importância e o tratamento da raiz também é de suma importância, principalmente para quem quer planta pouco e quer ter um cultivo assim maior. Então, cultivou legal, nutriu o solo, tratou a raiz, pôs para enraizar, germinar, com certeza vai ter uma produtividade legal. A tupi, ela tem em média aí de 3 a 3,5 kg por pé de produção. É claro, com esses devidos cuidados. Se a gente não cuidar, aí não vai produzir nenhum, né? Eu geralmente oriento não muita areia, principalmente para quem vai estar enraizando pouca quantidade. Por quê? Porque precisa estar a areia numa temperatura quente e ideal para estourar as gemas. Então, tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura da areia tem que estar quente. Qual que é essa temperatura? De 26 a 29 graus. Né? Ambiente, para poder manter essa areia nessa temperatura, senão não estoura. Por que no frio não estoura? Por conta de falta de temperatura. Se fizer uma estufinha em pleno inverno, -0 ou -1 no caso, ela vai estourar a geminha, vai enraizar. Já várias pessoas, amigos nossos aí, que inclusive acompanham, nosso amigo André lá de Pirassununga já fez germinar em época de frio, o nosso amigo Daniel de Londrina também já fez estufa, já conseguiu. Hoje eu oriento o pessoal a colocar plástico, um filme, ou aquelas bandejas de bolo, o que tiver e que não seja muito alto, porque senão a areia esfria e aí não consegue estourar a gema. A gente usa areia apenas, ó, uma vasilha praticamente
pequena, no caso, dependendo da quantidade aí de raízes que vai ser colocada. Não pode ser muito alto, ó, praticamente aí uns 3 centímetros de areia. A vasilhinha tem que estar com o furinho embaixo, né? E aí a gente prepara, ó, uma média de 3 centímetros cada raizinha, ó. Ok? Ó, 3 centímetros, não precisa ser muito... raiz muito comprida, porque senão elas vão estourar a gema 3, 4 mudas e isso não é o que a gente quer. Na hora de colocar na areia, gente, não é de pé assim, tá? Não é na vertical, é na horizontal. Então a gente coloca aqui na areia e afirma, ó, dá uma firmadinha metade dentro da areia, ó. Aqui, ó. Deixa um espacinho, de uns 3 a 4 dedos, afirma outra, ó. Afirmou ali, coloca uma outra aqui, afirmada aqui, ó, elas estão firmes na areia. A gente vem aqui e pulveriza fininho aqui em cima, ó, só para cobrir a raiz, ó, para não ficar pesado, para ela poder ter a chance de estourar aí, buscar a luz, né? Porque aqui ela vai buscar a luz e vai enraizar. O que tem nessa areia? Nada, somente areia. Nesse primeiro processo, nesse primeiro momento, a gente utiliza somente areia. O que eu já fiz antes aqui? A gente já deixou inoculado a raizinha aqui na parte do EM, colocamos lá para inocular e já trouxemos para cá para fazer essa amostra aqui para vocês. Colocando aqui, eu vou ter que colocar ou um plástico filme ou uma tampa plástica, algo do tipo para deixar abafado, tá? Nunca deixar no sol escondente, muito sol quente, porque senão a areia resseca demais e vai desidratar as raízes, e também nunca deixar encharcado, porque senão ela vai apodrecer. Tá? E eu costumo não enviar às vezes raízes quando tá chovendo muito, porque eu tenho medo de no correio ficar muito tempo abafado e aí embolorar. E aí pode prejudicar a germinação. Bom, de 12 a 15 dias ela já começa a estourar. Passado esse processo, quando ela está com um parzinho de folhas, o que a gente faz? A gente vai retirar, colocar num saquinho de substrato, de preferência que contenha vermiculita. Para quê? Para ela começar a ter ali uma alimentação, nutrientes, ela vai se fortalecer, ela vai crescendo. Quando ela tiver com 4 a 6 folhinhas, o ideal é passar para um saquinho com compostagem e terra imitando o solo. Por quê? Até ela atingir uma altura de 15 a 20 centímetros aproximadamente, que aí, olha, a quantidade de folhinhas que tá, ó, essa altura já é o suficiente para ela poder estar indo para o solo. E como a gente passa ela para o saquinho de compostagem imitando o solo, quando ela for passada para o solo, automaticamente ela não vai ter não vai sentir tanto. O solo já vai estar bem preparado, bem nutrido, como a gente comentou aí, e aí basta plantá-la e regar, né, no segundo momento fazer a rega e aí aguardar aí o resultado do cultivar. Geralmente a gente entende que essas mudas de amora, elas precisam passar por esses processos para que elas consigam ser fortes e ser resistentes e dar uma boa produtividade. Legal, deixa o contato, Cira, então o pessoal querer mudas, querer... Hoje nós estamos localizados em Juquitiba, né, Sítio São Camilo, Juquitiba, São Paulo. O contato é o 11 99756 0300. As mudas, hoje a gente está pegando a reserva encomenda, fazendo reservas por encomenda e temos algumas coisas, poucas quantidades a gente tem a pronta entrega. E as raízes a gente envia pelo correio. Faz acho que uns 5 a 6 anos que eu envio raízes pelo correio. As pessoas que nos acompanham aí pelo Plantar em Casa, pelo canal Plantar em Casa, pode se manifestar aí. A grande maioria, 99%, consegue enraizar. Quem não consegue, nós fazemos a reposição das raízes, a pessoa só paga novamente o frete, eu reponho as raízes e aí a gente vai identificar o que falhou no processo. E aí quando a gente começa indo, pesquisando como fez, como deixou de fazer, a gente encontra algum problema. Primeira situação, areia, precisa ser uma areia nova. Se for areia que pega lá no meio do terreno, onde cachorro, gato faz xixi, faz cocô, essa areia já está contaminada, não serve. Segundo momento, às vezes o pessoal pega areia da praia,
por algum motivo, também não consegue enraizar. Nós tivemos um caso específico aí, um exemplo com o nosso amigo Salles, que inclusive esteve aqui conosco já no Plantar em Casa, acompanhando algumas aulas aqui. Foi enviado raízes para ele de amora, igual eu mando para todo mundo. Ele fez a primeira tentativa em estufa certinho, não vingou. Eu enviei novamente as raízes para ele, mais uma vez não vingou. Aí ele veio fazer uma visita, ele participou de uma sensibilização no São Camilo, numa sensibilização da apicultura, e aí eu sugeri para ele levar areia do material de construção da cidade de Juquitiba. Ele comprou areia no material de construção, levou as raízes e colocou do mesmo jeito que ele havia feito antes, e aí foi para frente. Então nós identificamos que o problema estava na areia, né? Então não desistam, gente. Se tiver alguém que a gente enviou, que comprou as raízes e não conseguiu, a gente repõe. Eu sempre fiz a reposição, porque o nosso objetivo e propósito é a pessoa ter o resultado, não é simplesmente a venda do produto. Até porque a amora, ela é rica em antioxidante, é excelente para a saúde, coordenação motora, para as crianças, para a memória. Então, assim, é importante o consumo dessa fruta para a saúde. Então a gente geralmente busca o resultado, e para nós é uma satisfação quando a pessoa nos retorna dizendo que está colhendo, que já está fazendo um suco, que já está fazendo uma geleia. Esse é a nossa satisfação maior. Então é isso, estamos aí à disposição. O São Camilo agora já está como viveiro, regulamentado, devidamente regulamentado. Além da amora, nós temos algumas outras frutíferas lá e plantas nativas, né, voltadas para a apicultura, plantas melíferas. É só entrar em contato, a gente tem aí as informações para poder passar depois. Vamos fazer o plantio aqui de uma amora preta, variedade tupi, e esperamos aí que próximo ano a gente já esteja colhendo dela aqui. Vamos lá, deixa eu pegar o celular aqui. Ó, terra bem nutrida, humus. Nosso amigo lá, depois fica propaganda. Ó, nosso amigo Ricardo, lá de Rosária. Dr. Minhoca. Importante nutrição do solo. Nós temos um vídeo aí com ele, né, mostrando a situação da... Pode pegar, só vou fazer uma foto aqui, aproveitar. Aí, pode ir. Nós temos aí um vídeo no Plantar em Casa, ele dando uma aula excelente aí sobre a importância de humus, de toda a propriedade ter a composteira, ter seu humus, né, porque o humus faz uma diferença danada e acaba ajudando, né? Aqui, ó, pessoal, sua alegria. Eu tô com o celular aqui, vocês vão ver agora. A gente aqui, olha, muita alegria mesmo hoje, 16 de fevereiro. Tá aqui a Sheila e a Milha, o pessoal do sítio São Camilo. A gente veio aqui fazer uma aula de amoras e EM, tá? Sempre lembrando que a amora não é a amora que o pessoal pergunta portuguesa, é a amora tupi, braço, diferente, blackberry. Blackberry. E aqui, olha, quem estiver subindo no nosso caminho, não só plantas medicinais, parreiras, mas vai ver aqui a amora no caminho, tá bom? Que amora aqui pro pessoal saber? Aqui nós estamos fazendo o plantio de uma amora da variedade tupi, né, conhecida aí como blackberry. É a mais aconselhável para clima temperado, que é o nosso, foi desenvolvido inclusive pela Embrapa, e a gente acredita que não só acredita, mas na prática ela é muito mais apropriada para o consumo, porque ela é mais doce, mais adocicada, diferente da Bravos, que é um pouquinho mais ácida. E aí vamos aguardar aí o resultado. E eu vou mostrar para vocês, ó, então o caminho está aqui, bem em frente aqui o galinheiro da Vanessa aqui, olha. Cobri. Então chegou em frente o galinheiro da Vanessa, olhou pro lado, vai estar a amora tupi lá, vocês vão ver que bonito que vai estar, viu? Maravilha, maravilha. Só agradecimentos aí as duas, tem que agradecer. Vem cá, Vanessa, também. Só agradecer um dia maravilhoso aí. O Elson também tá aqui, tá escondido lá em cima, lá. Também tava aprendendo aqui. O Adriano também ajudando. Só agradecer a todos aí. Espero que voltem sempre, tá? Opa! Não acabou não, a gente vai instalar um refletor aqui ainda e tem muita coisa para plantar, para organizar aqui ainda. A noite é longa. Vamos lá. Valeu, tchau pessoal. Esse aqui? Pode. Pode pôr aí, ó. Já cobre, já vai nitrogenando. Depois eu vou colocar uma estaca aqui, né, Vanessa? É importante. Amanhã já põe um bambu. Marcar, porque depois já não... Coloca assim. E carpir. Põe lá por trás. Tira da folha. Essa tá linda.
Amor do Sítio São Camilo. Estão todas. Vai se entender com as uvas aqui, com as medicinais, com a salada. Agrofloresta. Aqui, ó, bem do lado dela, esse manjericão e um lá em cima, mas é lotado de abelhas. Então, Lotado mesmo. o único problema, Carlos, que da amora, como ela tem a raiz superficial, Eu sei, ela a vai concorrência é enorme. Então, aí o que acontece? Falta nutriente para ela, porque as outras vão... Pode ser que não, mas a gente entende que, por exemplo, o que a gente planta nas leiras com ela? Abóbora, coisa que não vai concorrer. Sim, né? entendo. É, Aqui amendoim. esse caminho a gente sempre dá uma tratada Tranquilo. aqui. Maravilha. Vamos lá, vamos embora. Bacana, bora lá. Deixa eu filmar a Mila aqui, só não recolhe ali, ó. Só não recolhe ali, ó, só não recolhe. Tô vindo fincando. Ó, esse é o Como se fosse toquinho. aqui, dou um espaço. Tá vendo? E tô vindo Onde que ela como eu sai consegui ali, ó. esteiro. 3 centímetros. Viram o ladrão. Provar. Não, esse vira muda. Ah, esse é mudo. Esse é muda, ó. Ó como que tá É a enraizado. raiz que vai crescer e virar mudo depois. Consegui Ó a raiz como é que tá linda, ó. andar mais. Super enraizada. Vai subindo. Essa semana nós estamos lá despachando pelo correio. Mandar uma muda através disso daqui, a transportadora, não corre estresse, ela pode ter algum tipo de contaminante. Isso é um pouco superficial, né? Ó. A gente vai agora fazer o corte delas, né? É necessário 3 centímetros apenas. E aí vai... Aí, no caso, é tirado apenas aqui próximo à ramificação ou pode utilizar toda a extensão do... Nós vamos utilizar a raiz de 3 em 3 centímetros, porque às vezes até 3 centímetros sai aí, estoura de 2 a 3 geminhas a cada 3 centímetros. Então 3 centímetros é o suficiente para a gente obter uma muda.